Oi, pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, hoje é destinado a gente fazer atividade complementar do segundo bimestre, ok? Igualzinho aconteceu no primeiro bimestre, tiveram os PETs e teve atividade complementar. Esse bimestre também teve o PET 2 e agora atividade complementar 2. Então vamos analisar agora a atividade complementar 2 de História, beleza? Vamos lá, número 1. A Revolução Puritana desejava oferecer maior poder a qual órgão político? Então lembra lá que eu falei para vocês nas duas revoluções que tiveram na Inglaterra, né, a puritana e a gloriosa, teve um órgão político que ganhou mais poder. Que órgão político foi esse? E ele está aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês. Olha o tanto de gente. Então, quem que é? A, quem que é esse órgão, né? A, o rei. B, o parlamento. C, a igreja católica. Ou D, nenhuma das opções. Pensa direitinho que eu sei que você sabe a resposta. Olha o tanto de gente que tem nessa reunião. Qual dessas respostas que pode ser? D. Olha pela roupa também, né? Dá pra você saber se é da igreja católica, se não é. 2. Qual rei inglês dissolveu o parlamento em 1629? Um dos motivos que levou à Revolução Puritana. Então esse rei foi a Elizabeth I, o James I, o Carlos I, Elizabeth II. 3. Qual dos nomes citados abaixo foi o grande relevância na Revolução Puritana? Então tá a imagem dele aqui, ok? Esse cara foi o cara da Revolução Puritana e ele depois vai governar a Inglaterra. Então quem é esse cara? Leonardo da Vinci, Napoleão Bonaparte, Oliver Cromwell ou Dom Pedro II? 4. O exército do parlamento fazia uso da meritocracia em sua formação. O que esse termo significa? Até hoje em dia a gente faz muito uso dessa meritocracia, né? Por exemplo, o concurso público para você poder trabalhar para o Estado é uma meritocracia. Você faz um tanto de gente faz a prova e quem for o melhor passa e vai para o concurso. Isso é militar? Então vamos lá. O que significa esse termo? A. Mérito por meio das linhas sanguíneas. B. Mérito por meio de seu próprio esforço e dedicação. C. Mérito por meio da vontade de Deus. Ou D. Nenhuma das opções. 5. Qual rei é morto no final da Revolução Puritana? A. Elizabeth, tem a foto desse rei aqui, né? Elizabeth I, James I, Carlos I, Elizabeth II. 6. Com o final da Revolução Britânica, a Inglaterra se torna oficialmente uma. Então, é uma dica que eu vou dar para vocês. Foi o único momento na história da Inglaterra que ele foi esse tipo de política. Então, A, monarquia, B, república, C, democracia ou D, nenhuma das opções. 7. Quem foi o responsável por governar a Inglaterra com o final da Revolução Puritana? Então, quando a Revolução Puritana acaba, que eles conseguem vencer, o parlamento vence e tudo mais, quem é que vai governar a Inglaterra? A. Oliver Cromwell, B. Carlos I, C. Boris Johnson, ou D. Barack Obama. 8. Com o fim da Revolução Puritana, Oliver Cromwell se autoproclama. Então esse é o Oliver Cromwell, é o cara principal da Revolução, foi ele que organiza o exército a favor do parlamento e tudo mais, e ele é um dos responsáveis, se não o principal, pela vitória. Então, ele se autoproclama o quê quando ele vence? A. Rei da Inglaterra, B. Lorde Protetor Vitalício, C. Papa ou D. Nenhuma das opções. 9. O que foi o ato de navegação decretado em 1651? Então, A. Todos os transportes de mercadorias para a Inglaterra ou suas colônias deveriam ser transportados por navios ingleses. B. A mesma narrativa, só que pelo navio francês. C. Pelos navios holandeses. Ou D. Pelos navios brasileiros. Então, a gente está falando aqui sobre a Inglaterra, né? Então, o transporte vai ser por navios de qual país? Tranquilo essa aí. 10. Com a morte de Oliver Cromwell e a não manutenção do poder de seu filho Richard Cromwell, então esse Oliver Cromwell que apareceu aqui nas questões anteriores, ele vai morrer, o filho dele, Richard, não consegue manter o poder. Quem assume o poder na Inglaterra? A. Carlos I, B. Carlos II, C. Elizabeth I, D. Elizabeth II. 11. Com o final da Revolução Gloriosa, que é a segunda revolução, a Inglaterra se torna uma. Então aí está aí a família real, né, da Inglaterra hoje em dia. Então, depois que terminou essas duas revoluções, como é que a Inglaterra fica? E uma dica, ela é assim até hoje. A. Uma monarquia absolutista, só o rei manda. B. Monarquia parlamentarista, então existe o poder da rainha e o poder do parlamento. C.
República ou D, nenhuma das opções. Então pronto, tá feita aí a análise da atividade complementar do segundo bimestre, ok? Tranquilinho, qualquer dúvida eu tô aqui à disposição para ajudar.